Bem-vindas e bem-vindos. Eu gostaria de acolher vocês com um trecho de um hino escrito por Johann Heinrich Schröder, que diz assim: A maior sabedoria se resume em ti, Jesus. Dá que em dor e em alegria me conforte a tua cruz. E faze-me humilde viver em simpleza. Concede-me graça, vigor na fraqueza. Se em ti, meu Jesus, minha fé eu puser, então adquiri verdadeiro saber. Nessa noite de hoje, nosso saber possa ser aperfeiçoado, esse saber que nos dá alegria, bom ânimo para o serviço ao nosso Deus. Amém. Pastor Nelson, está contigo? Está comigo, que bom que está comigo. Pois é, então eu espero que vocês estejam bem. O tema de hoje é para ser o profeta Jeremias. Eu tenho uma certa preferência por esse profeta, inclusive estou escrevendo um comentário sobre ele. Terminei hoje o comentário sobre o capítulo 29. Você sabe que Jeremias tem 52 capítulos, né? Cheguei até o 29 e eu acho que eu cheguei até a metade. E já estou trabalhando nisso aqui há muitos e muitos anos. Mas tudo bem, então eu tenho uma preferência por esse profeta, por isso que minha visão hoje vai ser um pouco parcial. Mas eu queria começar o seguinte, né? Você já deve ter ouvido falar desse profeta que se chama Jeremias. Eu não sei o que vocês sabem, o que vocês têm assim na memória guardada sobre esse profeta. Seria interessante fazer um levantamento de pesquisa para ver como é que está como é que se diz, o ibope desse profeta aqui entre nós. Vocês gostariam de se manifestar? Eu comecei a ler ele, parei no capítulo 12, 13. Não deu para escutar mais, eu baixei no celular aquela Bíblia online, mas eu não me lembro assim do Jeremias. Eu sei que ele existe, tem esse livro, mas parou por aí. Sou toda ouvidos. Não sei se ele existe, você falou. Eu sei que ele existe. Eu só sei que ele existe. Até porque no ensino confirmatório a gente aprende de cor, né? Na ordem, todos os... Eu sou daquele tempo, né? Aquela lista. Pois é. Então, sabemos que ele existe, tá bom. Tudo que mais sabemos? Alguém gostaria de arriscar uma opinião? Eu lembro assim, pastor, de uma coisa assim do profeta Jeremias, que ele dizia que eles tinham que se render para a Babilônia, né? E pegava mal para ele, parecia não ser tão nacionalista. Ele era assim um antinacionalista, então, né? Pois é. Se era para se entregar para a Babilônia, pois é. Pois é, essa memória ficou muito forte em mim quando do livro. Não, mas é interessante você levantar essa questão ali, porque ele tem a pecha de traidor, né? E foi preso por isso também, né? Então isso aí é um negócio interessante. Vamos ver se tem mais opiniões. Não tem. É de resto desconhecido. Então vamos apresentá-lo, né? O livro de Jeremias abre da seguinte forma:
eu leio os primeiros versículos aqui do livro de Jeremias. Eu acho que se vocês quiserem acompanhar, abrindo no capítulo 1. Os primeiros versículos dizem o seguinte, eu leio na minha versão aqui. Palavras de Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amão, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º ano, o 5º mês do exílio de Jerusalém. Essa introdução ao livro de Jeremias é um tipo de título, um prefácio, assim, traz um monte de dados. Primeiro, diz que Jeremias é filho de um sacerdote. Bom, eu não sei o que isso aí quer dizer, mas em todo caso, ele nunca foi um sacerdote, quer dizer, não seguiu a profissão do pai. Aliás, ele foi muito contra os sacerdotes da sua época, não sei se porque ele não gostava do pai, isso aí não sabe, mas em todo caso, ele não seguiu essa função. E aí o texto apresenta diversos nomes de reis. Claro que talvez esses reis, assim, a gente olhando, escutando assim, não dizem muita coisa. Mas, de verdade, talvez a última frase, a última expressão, até o exílio de Jerusalém, diz alguma coisa. Ou seja, Jeremias atuou na época mais conturbada da história do antigo povo de Israel. A história que culmina na destruição da cidade de Jerusalém e no exílio dos judaítas para a Babilônia. Então, toda essa época ele viveu, experimentou, e dentro dessa época ele se manifestou. E as datas ali dos reis vão somar 40 anos de atuação do profeta, de 627 a 587 a.C. Então, essa introdução já diz muita coisa sobre o contexto em que esse profeta atuou. É um contexto muito difícil. Um contexto em que, o Tarcísio mencionou, os babilônios estão conquistando a hegemonia do Antigo Oriente. Eles destruíram Nínive em 612, destruíram o poder do faraó em 615, e dali para frente, né, sob a sigla do rei Nabucodonosor, os caldeus, ou os neobabilônios, dominaram todo o Antigo Oriente, inclusive o povo de Israel, e no que restou do povo de Israel em Judá. Então, é uma época muito difícil, conturbada, politicamente conturbada, e nesse período Jeremias tem a sua vocação como um profeta. Essa vocação geralmente é bastante conhecida, porque tem alguns cantos até que falam dessa vocação, porque o texto é bastante inusitado, né? Geralmente não se fala muito sobre um profeta. Os livros proféticos geralmente falam das palavras dos profetas, mas não da vida. Porque a vida, para os que preservaram as palavras, não era tão importante. Importante era o conteúdo da sua fala. Porque o conteúdo da sua fala, para gerações posteriores, interessava, porque era a palavra de Deus. A vida do profeta não interessava tanto, né? Mas para nós, por outro lado, é importante saber como é que a fala né, combina com a vida, né? Fala e vida, para nós, sempre teria que se combinar, né? Então, eu acho que o Jeremias é um bom exemplo de como a sua fala combina com a sua vida. Então, nós temos no capítulo 1 a vocação dele. E a vocação dele diz o seguinte, né?
versículos 4 em diante. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Isso é algo que nunca se disse de um profeta, que ele foi escolhido antes de ter nascido. A gente pergunta por que se diz uma coisa dessa? Alguém já pode ser escolhido predestinado para uma profissão antes de nascer? Né? Os luteranos são meio avessos a essa ideia da predestinação. Né? Os reformados lá podem até ter mais facilidade em acreditar nisso, mas a gente fica meio com a preocupação: será que isso é possível? Ou o que isso aí quer dizer? Foi destinado por Deus, escolhido por Deus para ser profeta, antes mesmo de o pobre coitado nascer. Então, geralmente se interpreta no seguinte termo, no seguinte sentido: que ele foi escolhido antes de nascer significa que ele não tem como recuar. Ele não tem mais possibilidade de dizer não, porque a palavra já foi confirmada. Quer dizer, ele não está sendo perguntado: você quer? Ele está sendo dito: você já é. Pronto. Ponto final. E isso também se mostra no relato da vocação que segue. Então, depois de vocacionado, o Jeremias diz: ah, Senhor, eis que eu não sei falar porque não passo de uma criança. Quer dizer, o texto hebraico diz que eu sou apenas um jovem. Agora, a gente não sabe direito o que naquela época era um jovem, né? Pode ser que é um jovem há 12 anos, há 15 anos, 17 anos, 20 anos, a gente não sabe disso. Por isso, existem muitas dúvidas a respeito da idade dele. Mas, em todo caso, ele não se sentia capacitado, ele nem queria ser. E aqui já começa um problema desse profeta. Ele é profeta contra a vontade dele. Assim ele entende, né? Que ele é constrangido a ser profeta sem que ele pudesse decidir, sem que ele pudesse ter dito não. Né? E isso aí vai dar uma marca para toda a vida dele. Ele vai ser. Isso aí o torna aquele profeta que geralmente é conhecido como o profeta chorão. O profeta que lamenta sobre a sua vida, que lamenta de passar por aquele que passou e que não está contente com a sua vida, porque exatamente tem que cumprir essa sua vocação de profeta que ele não quer. Mas ele tem que. Ele se sente constrangido a fazer. Então, essa é uma das marcas aqui que já está. Uma das marcas que já está presente no próprio relato de vocação. Ele não queria fazer isso, mas ele foi empurrado para essa tarefa. Isso a gente não consegue explicar, nem psicologicamente, nem teologicamente, a gente nem tenta explicar isso, o livro afirma isso. Né? Então a gente deve levar isso em consideração, deve, né, crer que isso aí é uma experiência dele que sobrepujou toda a vida dele. E aí ele começa o que ele anuncia? Ele anuncia, assim como Amós, Oséias e Isaías, sobre Miqueias, ele anuncia o fim de um sistema político-religioso que não tem mais condições de ser reformado. Né? E uma das visões mais importantes que levou a ele a essa conclusão, essa intuição, vamos dizer assim, intuição, é a visão da panela no fogo. Ele vê uma panela no fogo, e o que eles estão cozinhando lá, ele não sabe, mas como eu estou na Bahia agora, eu digo que é um cozido baiano que eles estão fervendo lá naquele panelão, e o panelão não está reto, ele está meio inclinado. E o Jeremias vê aquele panelão fervendo, e fervendo, e fervendo. E ele diz: daqui a um pouco vai ferver para fora do panelão e vai jorrar o brodo aqui tudo para fora. O cozido todo vai se derramar no chão. E a partir disso, ele teve a intuição: do norte vem a destruição. Quer dizer, o brodo vai derramar do norte em direção ao sul.
O que é isso aí? Ele fala em do norte se derramará o mal sobre nós. No decorrer dessa reflexão, ele vai dizer, vai vir um exército inimigo que vai invadir Judá a partir do norte. No começo ele não sabe muita coisa sobre isso é uma intuição. Geralmente os profetas têm uma intuição inicial e no decorrer do tempo eles vão descobrindo quais são os conteúdos dessa intuição. Então, isso aí está firme na cabeça dele. Esse sistema político-religioso que nós temos vai ter um fim, e o fim vai ser trazido por esse inimigo do norte, que no fim das contas vão ser os babilônios. Ele vai identificar, depois de alguns anos, algumas décadas, ele vai identificar, esse inimigo do norte devem ser os babilônios, porque eles estão aqui aparecendo agora no horizonte do Antigo Oriente. Ele vai tentar descobrir por quê. Então, o capítulo 5 é interessante, assim como o Jeremias diz, pois é, eu fui procurar pelos becos e pelas ruas de Jerusalém alguma pessoa que fosse justa, e não encontrei ninguém. Então eu pensei, vai ver que são só os humildes, os que não têm educação, que não têm consciência, que não sabem direito, que são iletrados, vai ver que só eles que não sabem o que é justo. Eu vou lá para os grandes, para os intelectuais, os que sabem das coisas. Mas ele também não achou ninguém. Então eles não têm mais reforma esse sistema. Porque tanto rico quanto pobre, tanto poderoso quanto humilde, todos pensam em ganhar, em lucrar para si. O sistema todo está corrompido. Naquela época não existia o termo pecado estrutural. Nós hoje usamos esse termo pecado estrutural. O pecado está na estrutura, não mais na pessoa. A estrutura toda que corrompe, faz você viver de um certo jeito. Não adianta mudar o rei, bota um rei novo que a estrutura corrompe o rei. Bota um presidente novo, a estrutura corrompe o presidente. Quer dizer, não tem mais como corrigir. A coisa tem que desmoronar, tem que ruir para surgir uma planta nova. Assim como Isaías falou, né? Tem que derrubar a monarquia para poder sair um broto novo, porque senão não dá para construir em cima da realidade existente. E ele descobriu que há dois pilares que sustentam essa estrutura. Um pilar é o palácio, é a monarquia, o poder político. E o segundo pilar é o templo, que dá toda a cobertura ideológica para a política. Então, o templo e o palácio são os dois pilares onde é que eles vão ter que cair, senão não há coisa nova. E um dos textos mais marcantes do Jeremias, a gente vai ler agora. É o chamado discurso contra o templo. Quem tiver a Bíblia ali à mão, por favor, abra o capítulo 7 de Jeremias. Os versos 1 a 15, esses nós vamos ler. Alguém gostaria de ler? Eu posso ler. Pois não. Dos versículos 1 a 15, né? Capítulo 7, 1 a 15. Certo. Então, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, que passais por estas portas para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Endireitai os vossos caminhos e as vossas ações, e vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo, este é o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Mas se de fato endireitardes os vossos caminhos e as vossas ações, se realmente praticardes a justiça entre um homem e seu próximo, se não oprimires o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramar de sangue inocente neste lugar,
nem seguides outros deuses para o vosso próprio mal. Então eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais, desde a antiguidade e para sempre. Mas vós confiais em palavras falsas e sem proveito. Por acaso furtando, matando, cometendo adultério, jurando falsamente, queimando incenso a Baal e seguindo outros deuses que não conhecestes, vireis e vos apresentareis perante mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis, estamos seguros? Apenas para continuardes a praticar todas essas abominações? Esta casa, que se chama pelo meu nome, transformou-se para vós num antro de ladrões? E eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde primeiro fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, porque fizeste todas essas coisas, diz o Senhor, e não ouvistes quando vos falei insistentemente, nem respondeste quando vos chamei, então farei esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que dei a vós e a vossos pais, o mesmo que fiz a Siló. E vos expulsarei da minha presença, como expulsei todos os vossos irmãos, toda a descendência de Efraim. Muito obrigado. O que chama atenção nesse discurso? Que o povo não leva a sério o que deve fazer, usa o templo para, como assim, digamos, uma espécie de refúgio, mas que não adianta eles irem lá se efetivamente eles não seguem a orientação de Deus. Então, muito bem. O templo, então, é um lugar onde as pessoas, por assim dizer, ganham um aval para continuar fazendo o que eles estavam fazendo, né? É uma tentativa de abafar ou esconder aquilo que eles faziam de errado. Então, ética e culto não combinavam. Aquilo que eles faziam não combinava com esse ir ao templo e adorar a Deus. E esse termo, o Tarcísio, a versão do Tarcísio, foi a Bíblia de Jerusalém que você leu? Não, foi não. Foi ao meio do século XXI. Então, você falou de antro de ladrões, né? Em outros textos tem covil de ladrões, ou esconderijo de ladrões. Essa palavra, essa expressão, lembra vocês de algo? Jesus fala isso. Jesus fala isso. Em que circunstância? Ele chega no templo e está lá todo mundo vendendo e fazendo a maior festa. Isso, na chamada purificação do templo, né? Então, ele chama o templo, vocês transformastes o templo em covil de ladrões, esconderijo de ladrões. Ele pega a palavra do Jeremias, né? E ele também pega a palavra do Jeremias quando ele diz... O que ele diz sobre o templo, o Jesus? Quando os discípulos dizem, que pedras maravilhosas, né? Jesus diz o quê? Não sobrará pedra sobre pedra. Então, quer dizer, Jeremias é um profeta que o Jesus gostava bastante, e aprendeu muito do Jeremias, né, o Jesus. Então, Jeremias prenuncia, então, a destruição do templo como sendo vontade de Deus. Como é que vocês imaginam a reação do povo? O povo deve ter aplaudido, né? Ou não? Por que não? Esse Jeremias foi considerado talvez o pior dos traidores, né? Traidor,
pior do que traição, né? A traição contra Deus é pior do que a traição contra um ser humano. Né? É heresia. É heresia. Por que é heresia? Por que se o Jeremias diz, Javé, o Deus de Israel, vai destruir o templo? Por que isso é heresia? Deus estava no templo, né? Essa vinculação. Deus, como é que Deus vai destruir a sua própria casa? Lá dentro estava exatamente. Santos, é uma contradição, dá um clique na cachola, né? Como Deus vai destruir a sua própria casa? Né? Isso não é possível. Então, a reação foi muito drástica. O capítulo 26, que eu não vou relatar agora, o capítulo 26 vai falar sobre a reação dos responsáveis pelo templo, os sacerdotes. A reação deles é qual? A reação é: esse profeta, Jeremias, tem que morrer. E então, o 26 vai contar que eles fizeram um julgamento de Jeremias, fizeram um processo jurídico, né, normal, mas o profeta foi inocentado porque ele tinha algumas testemunhas do interior de Judá que disseram: olha, o profeta Jeremias não pode ser condenado à morte porque 100 anos atrás um tal de Miqueias disse a mesma coisa e ele não foi executado. Então, caso precedente está dado, Jeremias não pode ser executado. Pronto, se safou dessa. Só que não ficou por aqui, né? Mas antes de falarmos dessas perseguições a esse profeta, as várias perseguições, eu queria trazer um outro texto que fala um pouco sobre a vida pessoal dele. O Jeremias eu chamo ele de asocial. Ou seja, ele é um excluído, alguém que se auto-excluiu da vida social normal. Eu chamo essa pessoa de asocial. Né? Ele não está dentro de uma rede, de rede social. E o capítulo 16 vai mostrar isso de uma forma muito dramática. Até a gente fica com pena dele quando a gente lê esse capítulo 16. Se vocês tiverem a Bíblia, por favor, abram então o capítulo 16. Versículos 1 a 9. Posso ler, então? Pode, Miriam, pode. Então. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nessa terra. Morrerão vitimados de enfermidades e não serão pranteados, nem sepultados. Servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, não vás a lamentá-los, nem te compadeças deles, porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Nesta terra morrerão grandes e pequenos, e não serão sepultados. Não os prantearão, nem se farão com eles incisões, nem por eles se raparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto, para consolá-los por causa da morte, nem lhe darão a beber do copo da consolação, pelo pai ou pela mãe. Nem entres na casa do banquete,
para te assentares com eles e comer e beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante vós e vossos dias, a voz de regozijo e a voz de alegria, o canto do noivo e o da noiva. 3 coisas o profeta aqui admite não fazer. Ou 3 características de sua não integração na sociedade. A primeira delas: não tomarás mulher e não terás filhos, nem filhas. O que isso significa? Hoje em dia, talvez a vida de solteiro hoje em dia talvez seja uma coisa normal, né? Tem gente que por vontade própria não casa, tem gente que por vontade própria não quer ter filhos. Isso na nossa sociedade não é um grande escândalo. Mas naquela sociedade da época dele, isso era uma coisa totalmente anormal. Não casar e não ter filhos significa que a vida não se prolonga na descendência. A descendência era sinal de bênção, né? Também isso, né? Quem não tinha filhos era considerado amaldiçoado, né? E Jeremias ficou solteiro a vida inteira. Não teve família, não fundou família. Ele interpretou isto como sendo parte da sua mensagem. Eu sou solteiro, não tenho família, não tenho filhos. Isso significa que Deus está dizendo que não adianta ter família, porque as famílias vão ser destruídas. As famílias vão ser, né, interrompidas, os filhos vão morrer na guerra, os pais vão para a escravidão. Quer dizer, a alegria de ter uma família, de ter descendência, não vai existir no futuro. Então, ele antecipa o anúncio desastroso do futuro para dentro da própria vida dele. Então, ele assume, na verdade, as consequências daquilo que vai ser no futuro para todo mundo. Então, ele antecipa em sua própria pessoa aquilo que está anunciando. Isso é uma coisa que deve ter desagradado muitos, né? E deixado muitas pessoas infelizes. A segunda coisa que é um sintoma de um ser não social, está escrito lá no versículo 5. O que torna alguém asocial? Quem de vocês é do interior sabe, né, que quando na cidade morre alguém, todo mundo vai no enterro. Mesmo que não se visita durante a vida, mas no enterro se vai. Isso é coisa sagrada, né? Até hoje eu voltei do enterro, mas estava toda a cidadezinha pequena estava reunida no cemitério. Todo mundo vai. Em sinal de solidariedade. É uma solidariedade que se presta às pessoas que estão de luto, né? A última despedida, e quem não vai é mal visto. Quem não vai está negando sua solidariedade. E Jeremias recebe a ordem: não entre na casa de luto. Não participa. Isso é uma coisa, de fato, que deve ter chamado a atenção da sociedade da época. O Jeremias se nega a prestar solidariedade. Ele não chora com os outros. Ele não reparte o pão e a bebida. Nós chamamos de beber o morto, né? Não sei se vocês conhecem a expressão, né? No velório a gente come e bebe.
causa uma certa, quer dizer, surge uma certa confraternização em torno da pessoa falecida. Isso também é um sinal de comunhão com os enlutados, com os que ficaram para trás, né? Então, o Jeremias não é para fazer isso. Qual é o motivo? Por que ele faz isto? Porque no futuro não haverá tempo de consolar. Tudo vai ser um desastre tão grande que ninguém vai mais poder ser consolado. Eu me lembro nessa época de pandemia, né? Então não podia ter velório, a gente não podia fazer despedida dos mortos, né? Por causa do perigo de contágio. Então não havia o consolo de poder se despedir. Isso para muitas pessoas foi uma tragédia, né? Então imagina isso na época de Jeremias, mas algo parecido. Não vai mais ser possível da gente se despedir, não vai ser mais possível da gente se consolar mutuamente, porque a desgraça vai ser tão grande, e o Jeremias antecipa isso na sua própria vida. Aí que nós estamos começando a ver como é que ele incorpora a sua mensagem para dentro da sua vida, né? Vocês já ouviram falar do Oséias, que casou com uma prostituta e teve filhos com nomes simbólicos para simbolizar, para viver no seu próprio corpo, na sua própria vida, na sua própria família, a mensagem, né? E aqui ele vive na sua própria vida a mensagem que ele anuncia. E por fim, ele também é proibido de fazer o quê? Ir no banquete. Isso. Não pode participar das festas. Festa de casamento, não vai ter alegria. Quer dizer, qualquer festa, qualquer banquete, ele é para desprezar. Por quê? Para antecipar que no futuro não vai mais ter alegria. Os noivos e as noivas não vão poder mais cantar e ser felizes. Agora, eu pergunto para vocês, o que vocês iam achar de um tipo desses? Hein? Imagine. Eu acho que... Sim, diga. É uma pessoa muito baixo astral, negativa, sem esperança, sem fé, sem sabe? De fato, né? Em todo caso, é de se imaginar que uma pessoa dessas não seja bem-vinda numa sociedade. Que ela seja desprezada, ela se auto-exclui e a gente continua excluindo ela, né? Porque aquilo que ela faz não se adapta aos padrões conhecidos nossos. Ele vive padrões totalmente diferentes daquilo que nós achamos normal. Nós acharíamos normal. Bom, não é por acaso que ele fala 2 vezes que ele foi ameaçado de morte. Jeremias foi ameaçado de morte, lá no capítulo 18, por exemplo, ele diz o seguinte: então disseram, vinde, forjemos projetos contra Jeremias, vinde, firamo-lo com a língua e não atendamos a nenhuma de suas palavras. Em outro lugar, ele diz que da própria família dele houve atentado contra a vida do profeta. Ele é um profeta sofredor que sofre as consequências daquilo que ele acha que ele deve anunciar, daquilo que ele anuncia como sendo palavra de Deus. Porque isso não agrada, certamente não agrada as pessoas.
Por isso, a gente chama ele de profeta chorão lamentador. Se vocês quiserem abrir um dos diversos lamentos do profeta, no capítulo 20, versículo 7. Versículo 7 e 8. Capítulo 20, versículos 7 e 8. Posso ler, então? Pode. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo o dia. São palavras um pouco difíceis aqui, a não ser o que a versão do Tarcísio diz. Alguém tem uma outra versão? Eu vou ler aqui a minha. A queixa de Jeremias. Ó Senhor Deus, tu me enganaste e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Então, ficou mais claro ali, né? Sim, sim. Ficou mais claro. Então, aqui ele se queixa que ele foi enganado por Deus. Ele foi persuadido, ele foi constrangido por Deus. Aquilo que eu falei, ele não queria, mas ele foi enganado para falar algo. Por que ele foi enganado? Porque tudo aquilo que ele fala só leva à zombaria. O pessoal zomba dele por causa do jeito dele ser, né? Não é casado, não tem família, não vai em festa, não vai dar, não faz nada, é um tipo asocial, ainda que fala umas besteiras dessas que Jerusalém vai ser destruída, que o templo vai ser destruído. Imagina uma coisa dessas. Esse cara não tem lugar na nossa sociedade. Vamos zombar dele, além de tentar pegá-lo e matá-lo. Todo dia ele sofre essa humilhação, esse bullying, esse bullying adulto. Então, essa é a vida desse que se queixa e se lamenta. Nós temos um outro texto que está logo ali na mesma página da Bíblia, do capítulo 20. Os versículos 1 e 2 dizem o seguinte: Pazur, filho do sacerdote Imer, que era presidente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas. Então feriu Pazur, o profeta Jeremias, e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. E no dia seguinte, Pazur tirou Jeremias do tronco. Ou seja, Pazur é um sacerdote que é o chefe da polícia do templo. E a polícia do templo tem que zelar pela ordem. E aqui, ouvindo alguém dizer coisas absurdas contra o templo, e contra o palácio, contra o rei, contra dizer que Jerusalém vai ser destruída, que vem um inimigo, e patati patatá, essa pessoa tem que contribuir para a desordem. Em todo caso, não é alguém que contribui com a ordem do templo. Então, ele prendeu Jeremias. O texto diz que ele meteu Jeremias no tronco. Você sabe o que é o tronco?
Vocês nunca viram filmes aí da Idade Média, né, do tronco? Os escravos sofriam muito isso. O tronco, na verdade, é que você mete os 2 pés e as 2 mãos e elas estão presas no tronco. Você tem que ficar com elas presas, né? Em 2 troncos que tem 2 buracos, onde é que cabe uma perna, onde é que cabe 2 pernas e onde é que cabe 2 mãos. São 2 troncos, né? Então, você está assim, imóvel o tempo inteiro, né? Só consegue mexer a cabeça. Então, esse é um tipo de castigo que se adotava para a gente que não respeitava as leis do tempo. E o Jeremias ficou um tronco uma noite inteira. Né? Por quê? Porque ele falou coisa que não devia. Né? Então, a polícia do templo tinha esse poder de fazer essas coisas com os profetas. Então, essa noite inteira no tronco foi uma das muitas experiências que esse profeta teve. Eu não vou poder contar todas, eu estou escolhendo algumas coisas aqui, eu não sei se isso aí interessa para vocês, mas como a gente tem mais exemplos da vida de perseguição e de luta desse profeta do que em outros, então eu estou trazendo mais esses textos assim, né? Ele ainda falou também, né, que Pazur, com toda a sua família, que ia ser preso, ia ser levado, onde ele ia morrer. Né? Então, você continua a ler o texto, né? Isso. Certo. É o seguinte, então, ele anuncia a Pazur aquilo que ele anuncia a todo mundo, que vai ter um inimigo que vai conquistar Jerusalém, que vão levar as pessoas que moram ali no cativeiro. Então diz, contigo vai acontecer a mesma coisa, você não vai ser exceção. Né? Então, ele na verdade não é uma vingança dele, mas ele repete simplesmente para Pazur aquilo que ele já falava para todos os outros. Bem, então, essa é uma das coisas. Então, um outro acontecimento dramático com ele foi quando ele foi preso. Ele foi preso, isso aí já está lá no 37, eu já fiz um pulo lá grande para o 37, depois eu volto para trás. No capítulo 37, trata-se do seguinte, o exército babilônico estava na redondeza e, de fato, as coisas estavam se cumprindo, aquilo que Jeremias tinha profetizado, que um exército babilônico, o exército do norte ia invadir. Só que, numa certa ocasião, o exército tinha se retirado e o Jeremias queria ir para casa, ele estava em Jerusalém, ele queria ir para a casa dos pais dele, em Anatote, para ver uma questão de herança. Né? Então diz o versículo, capítulo 37, versículo 11 até 16. Esse a gente vai ler agora. Alguém gostaria de ler? Capítulo 35, 11 a 16. As tropas dos babilônios se retiraram de Jerusalém, porque o exército egípcio estava chegando. Nesse tempo, eu resolvi sair de Jerusalém e ir ao território da tribo de Benjamim para receber certa propriedade, que era parte de uma herança. Ao chegar ao portão de Benjamim, o chefe da guarda, chamado Jerias, que era filho de Selemias e neto de Ananias, me fez parar e disse: você está fugindo para o lado dos babilônios. Isso é mentira, respondi. Eu não estou fugindo para o lado dos babilônios.
Mas Gerias não quis me ouvir. Ele me prendeu e me levou às autoridades. É até o 15? Sim, 16. Então ficaram furiosas comigo e me deram uma surra. Em seguida me prenderam na casa de Jonatas, escrivão do rei. Essa casa tinha sido transformada em prisão. Aí me puseram numa cela cavada na terra e eu fiquei ali muito tempo. Isto. Então aqui ele foi preso pela primeira vez. Ele já foi preso mais vezes depois, mas aqui ele esteve na casa de uma pessoa importante que foi transformada em prisão, em cárcere. Certamente porque os cárceres da polícia já estavam cheios, então tiveram que alugar casas para botar mais gente presa, né? Então havia um monte de gente que estava querendo evadir-se, bandear para o outro lado, certamente, nessa época de sítio de Jerusalém, muita gente queria fugir, né? Então ele foi também preso por tentativa de fuga, né? E ficou nessa casa, no porão, no calabouço de uma casa que foi transformada em prisão. Uma outra circunstância, ele foi jogado numa cisterna, no capítulo seguinte, capítulo 38, versículos 6 a 13. O rei até que achava que o Jeremias era assim, gente pacata, né? Que não ia trazer muito problema, mas tinha um grupo de ministros lá que achava que não, que ele tinha que ser calado. E capítulo 38, versículo 6, 38, versículo 6 a 13, vai falar de uma coisa de uma tentativa de assassinato que eles tiveram. Quem gostaria de ler? Então, Miriam, pode ler. Pode? Miriam. tá. Então eles me pegaram e me puseram dentro do poço que havia no pátio da guarda e que era do príncipe Malquias. Eles me desceram com cordas. Não havia água no poço, só lama, e eu me atolei na lama. Ebed-Meleque, um eunuco nascido na Etiópia, que trabalhava no palácio real, ficou sabendo que me haviam jogado no poço. Então saiu do palácio e foi falar com o rei, que naquela hora estava julgando causas no portão de Benjamim. Ebed-Meleque disse o seguinte: ó rei, meu senhor, o que aqueles homens fizeram está errado. Jogaram Jeremias no poço e ele, na certa, vai morrer de fome, pois não há mais comida na cidade. Aí o rei deu ordem para Ebed-Meleque levar 30 homens dali e me tirar do poço antes que eu morresse. Então Ebed-Meleque levou os homens ao depósito do palácio. Pegou alguns trapos e roupas usadas e os desceu por meio de cordas para dentro do poço onde eu estava e disse: Jeremias, ponha esses trapos debaixo dos braços para que as cordas não machuquem você. Eu fiz o que ele mandou. Então me puxaram com as cordas e me tiraram do poço. Depois disso, fiquei no pátio da guarda. O que chama a atenção aqui? A interferência do eunuco. Né? E quem era esse eunuco? Um estrangeiro, né? Era um estrangeiro. Um estrangeiro teve pai que teve misericórdia do Jeremias. É interessante que
essa versão que você leu, Miriam, fala na primeira pessoa, como se fosse o próprio Jeremias relatando, né? Essa é diferente. Tá? Na verdade, o texto original não é a primeira pessoa. Eles falam sobre Jeremias, não é o Jeremias próprio que ele fala. Que versão é essa? É a nova versão da... NTLH. A linguagem de hoje. Nova tradução da linguagem de hoje. Então, transformaram em autorrelato. Então, aqui um partido político descontente com a mensagem de Jeremias acha que, ainda que ele está preso num lugar aberto, ele está conseguindo falar com as pessoas. Então, tem que ser retirado do público, para ele não poder mais falar, para ninguém, quer dizer, para ninguém mais ouvir. Jogamos ele numa cisterna, num poço, numa cisterna. Você falou em poço, mas tem diferença entre poço e cisterna, né? Cisterna recolhe água da chuva e poço tem água de fonte. Aqui, na verdade, não é água de fonte, mas é água de chuva, então é uma cisterna. Então, joga numa cisterna. Você sabe que quando chove, nessas cisternas se acumulam com o tempo a sujeira no chão, né? E essa sujeira vai aumentando com os anos, né? Então, como a cisterna aparentemente não tinha mais água, porque não tinha mais muito chuva, mas o lodo ainda ficou embaixo, né? Então ele estava afundando no lodo. O Jeremias estava afundando no lodo de uma cisterna para ele não precisar mais, para ele não poder mais falar. Eles tentaram calá-lo e dessa forma. Mas um estrangeiro, então, ouviu falar disso e foi lá e, com a anuência do rei, tirou ele de lá. Pois a gente pensa, puxa vida, esse Jeremias só tinha coisa ruim para anunciar? Será que ele só anunciou coisas ruins e por isso o pessoal, com razão, não gostava dele? Não é verdade. Ele também tinha nova perspectiva de vida, né? Isso meio que desaparece, né, um pouco no livro, que é um livro muito grande, e quando a gente começa a ler, começa a ser bastante prolixo também, essas narrativas dão muitos detalhes, a gente fica assim pensando, bom, já vem de novo esse assunto, né? Então, mas eu queria agora pensar algumas coisas do novo que ele via após a queda do sistema político-religioso baseado no templo e baseado no Palácio Ruiz. Depois disso tem algo novo na cabeça dele. Isso ele anuncia também. Eu vou dar 3 passagens bíblicas de Jeremias onde pode ter essa visão do novo. Primeiro é o capítulo 29. Capítulo 29, versículos 4 a 7. A introdução do capítulo diz o seguinte: Jeremias escreveu uma carta. Para quem? Para os judaítas que foram levados para o cativeiro da Babilônia, para o exílio da Babilônia. Ele escreveu uma carta para eles. E essa carta foi mandada por uma delegação e foi enviada para os chefes de famílias das famílias deportadas. E essa carta começa no versículo 4 e vai até o versículo 7 do capítulo 29 de Jeremias. Ana Rosa, você quer ler? Sim. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas
e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Muito bom. Essa é uma visão incrível. Na época, isso ali é uma coisa surpreendentemente nova. Primeiro, eles estão numa terra estrangeira, vivendo como exilados. Certamente não em prisões, em cárceres, eles têm uma certa liberdade, têm liberdade para casar, para construir a própria casa, têm possibilidade de ter até um pequeno pomar para poder plantar e comer a produção. E ele diz que ele incentiva as pessoas a construírem casas e a casarem e a plantarem pomares. Por quê? Por que será que ele incentiva os exilados a trabalhar, a fazer essas coisas? No versículo 7, procurai a paz da cidade onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Esse já é um tema adicional, né? E o que esse versículo 7, então, diz, Miriam? É isso que eu li, pastor. Ok. Então, em primeiro lugar, Deus está no país estrangeiro também. Isso é uma coisa nova. Naquela época, a gente pensava Deus só está na terra do povo, do seu povo, né? Então, Deus está no templo, está na Palestina. Aqui, conforme isso aqui, Deus pode abençoar também no estrangeiro. Isso é algo novo. Para nós, talvez não cai na mente assim que isso seja algo novo, porque para nós Deus está em todo lugar. Para eles, não. Então, se ele diz, por exemplo, vocês podem plantar que vocês vão colher, significa vocês podem plantar que Deus vai abençoar o trabalho de vocês e vocês vão poder usufruir o fruto do trabalho de vocês. Imagina, poder usufruir o fruto do trabalho, para nós é uma coisa normal, né? Uma coisa comum, corriqueira, mas para eles significa que Deus está abençoando o trabalho deles numa terra que não é a deles. Isso é algo novo, né? E agora você apontou para o versículo 7, que é outra coisa nova, né? Os judaítas estão sendo solicitados a orar, não só por eles, mas pelos outros, os ex-inimigos que estão morando na Babilônia, na mesma cidade. Então, aqui nós temos, né, aquilo que Jesus vai dizer depois: orai por vossos inimigos. Está aqui. Isso é uma coisa nova na época. Interceder pelos inimigos, pelos ex-inimigos. Por quê? Porque vai depender da coletividade o bem-estar individual. Quer dizer, se vocês não se preocuparem com o bem-estar de todos, da coletividade, vocês também não vão ter o bem-estar, né? Aqui o termo usado é o termo bastante carregado, shalom. Shalom significa paz, bem-estar, felicidade, um monte de coisas, né? Então, aqui certamente é o bem-estar material que ele está pensando, né? Vocês devem buscar o bem-estar de todos. E se todos têm bem-estar, vocês também vão ter, né? Então, é algo que
que também extrapola a visão daquela época, né? A gente não pede só para o próprio povo, a gente pede para os outros também, porque a gente depende também dos outros, né? Então, essa é uma visão nova. Aqui, por exemplo, ele não fala nem de templo, nem de monarquia, nem de... né? Ele fala de coisas bem simples, né? Vocês vão poder ter família, vocês vão poder ter filhos, vocês vão poder se tornar idosos e morrer na idade avançada, vocês não vão perder as casas que vocês vão construir, vocês não vão ser explorados, que o fruto do trabalho de vocês vai ser retirado de vocês vão poder usufruir do trabalho de vocês. Quer dizer, a maldição está desfeita, agora só vale a bênção. Isso é o novo, né? Para muita gente isso é simples demais. E por isso muita gente não gostou desse tipo de visão. Diz, não, nós queremos muito mais do que isso, né? E ele diz que isso aí também é algo que é abençoado por Deus. Para mim, o Jeremias é uma pessoa que vê a mão de Deus nas coisas simples da vida, onde nós muitas vezes não vemos, né? Ter um filho, ter uma filha, casar é bênção de Deus. Ter uma casa onde morar é bênção de Deus. Ter uma horta onde a gente planta o alface, coisa assim, é bênção de Deus. Quer dizer, essas coisas simples para muitas pessoas são tão simples que não são mais reconhecidas como coisa que Deus dá, né? Que Deus dá como sendo coisa boa. Para ele é uma coisa boa, e para eles ficarem nisso aqui, né, e serem sensíveis a essas coisas pequenas. Um outro texto que vai na mesma direção está no capítulo 32, os versículos 6 a 15. Jeremias 32, versículos 6 a 15. Pode ler? Pode. O Senhor Deus me disse que Anamel, filho do meu tio Salum, ia me procurar e pedir que eu comprasse as terras deles em Anatote. Isso porque sou seu parente mais chegado e tenho o direito de comprá-las. Então, exatamente como o Senhor tinha dito, o meu primo Anamel, me procurou no pátio da guarda e me disse: compre as minhas terras que ficam em Anatote, no território de Benjamim. Você é meu parente mais chegado e por isso tenho o direito de comprar essas terras e ficar com elas. Aí entendi que era Deus que estava me mandando fazer isso. Assim, comprei as terras de Anamel e pesei o dinheiro para ele. O preço foi de 200 gramas de prata. Assinei a escritura e fechei-a com um selo. Depois, chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Então, peguei a cópia fechada com o selo, a qual tinha o contrato e as condições, e também a cópia aberta. E dei as duas a Baruque, filho de Nerias e neto de Maceias. Fiz isso na frente de Anamel, das testemunhas que assinaram a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio. Diante de todos eles, eu disse a Baruque: o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mandou que vocês peguem estas escrituras de compra, tanto a cópia fechada como o selo, como aberta, e as coloque num pote de barro para que durem muitos anos. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, disse que neste país ainda serão compradas casas, terras e plantações de uvas.
É isso aí. Depois, só até a 15, né? Só até aí. O contexto é o seguinte: os babilônios estão cercando a cidade, já tomaram o interior do país, e Jeremias está preso no pátio da guarda. Agora vem o primo dele dizer: compra minha terra, tu tens o direito e o dever, eu devo acrescentar, né? Porque não é só um direito, mas também um dever. Dever do resgate é quando alguém está em situação ruim e não consegue sobreviver, o parente mais próximo tem que adquirir a terra para o parente poder sobreviver. Muitas vezes ele fica na terra, trabalhando na terra, mas só a propriedade muda. Né? Então, talvez o que a gente pode imaginar? Os inimigos estão por todo lado, quem sabe ocuparam a terra do primo, recolheram a colheita dele, ele está sem nada, vai fazer o quê? Precisa sobreviver, né? Vai a Jeremias, quem sabe o Jeremias é o parente mais próximo, ele tem o direito e o dever de me ajudar comprando a terra. Então, Jeremias viu que isso aí seria uma mensagem divina. Em que sentido? Tudo está caindo aos pedaços, tudo está sendo destruído, Jerusalém vai ser ocupada, o interior já está ocupado, as pessoas estão fugindo, as pessoas estão abandonando suas casas, as pessoas vão achar que vão morrer, as pessoas podem ser levadas ao exílio. Qual é o futuro dessa terra? E ele diz: eu compro o campo. Vocês estão notando que isso é um gesto de esperança? Quer dizer, vale a pena comprar um campo, apesar da situação onde não há possibilidade de ver o futuro. Qual é o futuro que tem? Se a cidade vai ser destruída, qual é o futuro que tem o povo? Né? E ele diz: eu compro o campo. Porque esse é um gesto, porque Deus quer, ou vai ser assim, Deus vai providenciar assim, que nessa terra ainda vão ser compradas casas, campos e vinhas, porque vai valer a pena. Né? A gente não compra uma coisa quando não vale a pena, a gente não compra uma terra quando a gente sabe que não vai produzir nada, não vou ter lucro nenhum, não vou poder sobreviver nessa terra. Né? Para que comprar? E ele faz esse gesto simbólico de esperança para toda a população do interior, das vilas, das cidades do interior de Judá. Jerusalém vai ser destruída, mas ainda vai ser possível morar nesse país e vai ser possível usufruir do trabalho que a gente realiza. Comprar um campo vai ser negócio, porque a gente vai poder produzir e vai poder sobreviver. Então aqui é uma outra visão de esperança para o povo, né, que dentro de uma situação difícil acha que não tem mais saída. Pronto, e a última, deixei para o finzinho, aquilo que vocês todos já conhecem, do capítulo 31, os versículos 31 a 34. (31 a 34). Então eu leio? Pois não. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que firmei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor.
Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Esse texto é conhecido? Não é uma coisa parecida com o início do próprio Jeremias? Em que sentido? Esse texto me é conhecido, sim. Só que não sei situar ele. Uhum. Alguém sabe situar esse texto? Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Eu firmarei uma nova aliança. Livro de Hebreus. Hebreus fala bastante, sim. Onde se fala da nova aliança ainda? É com Cristo também, não? Exatamente. Nova aliança, em latim, significa Novo Testamento. Então, aí você já tem uma dica, né? Eu firmarei o Novo Testamento. Quando os cristãos escreveram os livros bíblicos, eles disseram: estes são os livros da nova aliança que o Jeremias profetizou. A nova aliança que Deus queria fazer com o seu povo está aqui nessas histórias sobre Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é que trouxe a nova aliança. Por isso, os livros que nós chamamos do Novo Testamento são os livros da nova aliança. Porque a igreja é o povo da nova aliança. Então, os cristãos disseram que a nova aliança de Jeremias foi concretizada através de Jesus Cristo. Né? Então, naturalmente, Hebreus fala bastante disso, mas também as palavras da instituição da ceia também dizem: esse é o cálice da nova aliança, não da velha, da nova aliança, em Jesus Cristo. Né? Então, ali fala da nova aliança. E nós chamamos o Novo Testamento de Novo Testamento por causa que o Jeremias falou da nova aliança. E chamamos o Antigo Testamento de Antigo porque são os livros da Antiga Aliança. Não, Paulo chamou os livros do Antigo Testamento, do Velho Testamento, os livros da Antiga Aliança. Né? Então, esse é um texto muito caro para nós cristãos. Ele tá dentro da nossa vida, muitas vezes, sem que a gente saiba. Né? Quando a gente fala o povo da nova aliança são os cristãos, a gente está se referindo a uma concretização dessa promessa, né, de Jeremias. A gente pode perguntar até que ponto essa profecia de Jeremias se cumpriu em Jesus Cristo e até que ponto não. É isso que eu ia lhe perguntar, pastor. Ela se cumpre em Jesus Cristo mesmo? Jesus efetivamente é o cumprimento dessa profecia? Ou ainda há de se esperar um cumprimento tipo escatológico, futuro, ou coisa do tipo, né? O que você acha? Eu ouvia muito uma frase, o já e o ainda não. Eu acho que é mais ou menos dentro dessa ideia aí. Parece que se cumpre, mas não se cumpre em sua plenitude, é isso? E você pode mostrar isso no texto? Não. Pode. Ah, sim, é porque tem alguns elementos da nova aliança que parecem que não se cumprem, né, durante a vida terrena de Jesus Cristo. Por exemplo, 34. Diz que ninguém mais vai precisar ensinar um ao outro,
porque Exato. todos já vão me conhecer. Quer dizer, aí todos os pastores perdem a profissão, né? Porque não precisa mais ensinar. Não precisa mais pregar. Todo mundo já sabe, está escrito no coração. Né? Todo mundo já nasce escrito no coração. Quer dizer, você tem razão, esse é o ainda não dessa profecia. Né? Então, nós cristãos... Pastor, só para problematizar, talvez, Certo. eu acho que é João que fala sobre uma espécie de unção que habita dentro do cristão, e aí ele vai dizer que por conta desta unção, ele usa esse termo unção, me parece, não há necessidade de nenhum ensinamento. Teria algum tipo de relação ou não? Olha, agora você perguntou demais. Eu não sei se tem relação, mas em todo caso, ele confirma mais ou menos essa profecia, não é? E também o João não... bom, eu entendo o João dentro dessa tensão que você falou, né? A gente é salvo, mas ainda tem que ser salvo. Né? A gente já não morre mais, mas ainda existe a morte, né? Essa tensão, né? Então, eu acho que se já existe o germe da nova aliança em nosso coração, em nossa vida, após Jesus Cristo, de fato, nós continuamos à espera da perfeição. Né? Mas eu confesso que não sei o texto bíblico a que você está referindo agora. Deveria olhar. Eu acho que é 1 de João 5, mas como eu estou sem a Bíblia aqui também, não teria... A primeira carta de João, você quer dizer? Primeira carta, Uhum. Acho que sim. A gente pode ver isso outra hora. Mas talvez fuja do seu objetivo aqui. A gente vê isso, pode ver depois. Tranquilo, mas obrigado por fazer essas interconexões com o Novo Testamento. Isso aí é importante para nós, né? Já que nós estamos lendo o Antigo Testamento a partir dos olhos de... Nossos olhos a gente não pode pular por cima do fato de sermos cristãos. Então nós temos a nossa perspectiva de leitura. Bom, é 9h05 no meu relógio aqui, eu vou me calando nesse ponto.